Meu nome é Nilza dos Santos Souza, eu tenho 18 anos, eu nasci em 16/7/2007 e eu estou aqui para contar um pouco da minha história para a doutora Glaucia. Eu comecei com 10 anos a ter uma doença, falta de oxigênio no cérebro. Começava com muita tontura, ia muito para o hospital, tomava muito, principalmente soro, muito soro, muito soro. Basicamente meia-noite indo para o hospital, passando muito mal, muita tontura, muita fraqueza, dava desmaio, faltava não voltar, né, por causa do desmaio. E acordava no hospital, às vezes passava semanas ou meses no hospital. Aí minha mãe via vários médicos, me levava para vários médicos, eu tomava várias medicações e nada funcionava. Tinha remédios que desgastavam meu corpo, meus ossos. Escutava muitas vozes, às vezes tinha tontura, quando eu estava em pé, sentia tontura do nada, me sentava, me deitava. Minha mãe sempre preocupada comigo em tudo. Eu não podia trabalhar, não podia conviver muito com as pessoas, assim, porque às vezes eu tinha medo, me escondia até das pessoas de casa, medo das pessoas de casa. Aí, hoje eu tô aqui para contar um pouco da minha história. Assim, que eu comecei a dar essas crises, falta de oxigênio no cérebro, eu comecei a ir no Imperatriz, com o doutor Imperatriz. Comecei a fazer vários exames de cérebro, do corpo inteiro, osso, cérebro. Ele falava que ia falta de oxigênio no cérebro e que ia tomar os remédios. Aí eu comecei com remédio de 200 gramas, eu tomava todo santo dia e toda santa noite era um comprimido. E eu acabei ficando independente desse remédio. Não podia faltar esse remédio. E todo lugar que eu ia, eu tinha que levar o remédio. Se ficasse um dia sem tomar remédio, eu passava mal. Começava a baixar o oxigênio, ia parar no hospital e faltava não voltar. Toda vez que a gente ia, a gente tinha que fazer jogos beneficentes para arrecadar dinheiro. Mais de 1.000, R$ 2.000, R$ 1.000 por mês, 3.000. E muito dinheiro mesmo. Às vezes a gente tinha que vender as coisas, eu até doava minha roupa também para ir para o médico. Era muito difícil, às vezes a gente não conseguia arrecadar todo o dinheiro. Aí quando eu ia, a cada vez mais que eu ia, era aumentando as doses desse remédio. Era 200, aí ia para 300, até que foi para 400, aí 500. Eu nunca parava de ficar desmaiando, dando convulsão e falta de oxigênio no cérebro. Eu passei mal um dia, fui para o hospital e voltei para casa da minha avó. Eu estava me questionando muito sobre a minha vida. Senhor, o que eu vou fazer? Porque eu já estou no limite do remédio, que o máximo do remédio era 500, já estou no limite. Até agora não deu resultado, não melhorei, só piorando. Um amigo da minha mãe entrou em contato com ela, ficou sabendo da minha situação. Aí ele falou que tinha uma médica aqui, doutora Glaucia, e disse que ela é muito boa mesmo, muito boa. Aí a minha mãe me perguntou, ela chegou em mim e me perguntou que eu tinha duas opções. Ou eu poderia ir para o médico para fazer os exames, retorno tudo de novo, arrecadar dinheiro e tudo enquanto, ou eu podia ir para a doutora Glaucia. Aí ela me deu essa escolha. E como eu sabia, para mim eu sabia, eu até conversei com o senhor, eu sabia. Eu vou para esse médico, ele me passa a mesma dosagem de remédio, eu pioro ainda mais. Então eu vou para uma médica nova, experimentar uma médica nova, ver o resultado que vai ser. E se o resultado for diferente? Não custa a gente ir para uma coisa nova, experimentar uma coisa nova. Aí a gente fez o jogo beneficente de novo, jogamos, rifas, matemos gado, vendemos carne, peitinho. E aí nós conseguimos vir para a doutora Glaucia. E aqui foi tudo de bom. Eu consegui me recuperar. Ela passou todos os remédios, fiquei tomando o remédio, mas o remédio muito bom. Consegui me recuperar, não escutei mais vozes. O meu oxigênio no meu cérebro voltou ao normal. Tudo maravilhoso. E cada dia mais, cada mês que eu vinha para cá, que eu vim mês, cada mês que eu vinha para cá, eu estava cada vez mais melhor. Hoje eu estou com diabetes, mas eu estou fazendo tratamento direitinho com a doutora Glaucia também, que ela é uma ótima médica, eu agradeço muito até hoje. Assim, quando
quando eu descobri que eu estava com epilepsia, primeiro eu desmaiava muito, eu não sabia o que era. Eu vivia desmaiando, ficando tonta e dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu vivia muito estressada, até gritava com minha mãe, brigava com ela dentro de casa. Aí, minha mãe também não achou que era normal isso, e ela disse, aí todo mundo me indicou para ir no médico. Aí foi no médico de São Domingo, os resultados do exame não deu nada. Aí fomos em Imperatriz, aí teve um médico lá que descobriu epilepsia, e aí todo mundo meio que ficou, como se diz, eu tô esquecendo a palavra aqui, muito cuidadoso. Vamos dizer essa história, muito cuidadoso. Vamos cuidar dela. Como, tipo, antes, todo mundo me chamava de... Ela é um pouco bruta, não é muito bem das ideias. E eu vivia falando também, tipo, eu falava com nada, tem vezes que eu falava sozinha. Aí todo mundo começou a me tratar meio bem, aí com um carinho mais normal, com mais amor. Eu já me tratava com amor, agora me trataram com mais ainda. Esse cuidado, começaram a ter cuidado mais comigo, principalmente na hora dos remédios. Toma um remédio na hora certa, toma um remédio nessa hora, já tá na hora. Aí eu também fui entendendo isso daí e comecei a tomar remédio direitinho. Eu sou muito boa em português, história, essas coisas, mas em matemática nunca fui boa, nunca, eu nunca me entendi. O professor me tratava, como ele já sabia da minha condição, eles me tratavam de forma especial. Não mexam com eles, falavam, meus colegas não mexer comigo, não ficar me perturbando, porque tinha muita gente que fazia bullying. Eu já sofri bullying na escola. Eu tinha um dente meio cruzado, eu sofria bullying, por isso eu também sofria bullying porque eu ia de bicicleta. Sexto ano, eu era mais tranquila, eu não ia muito bem no matemática, meus professores me ensinavam. Aí até que um tempo eles começaram a falar, ela precisa de uma professora só para ela. Aí colocaram uma professora só para mim, a professora começou a me ensinar mais, eu comecei a entender mais a matemática. Aí eu passei em todos, sexto, sétimo, oitavo e nono. Eu passei em todas essas aí, sem ficar em nenhuma matéria. E fui para o ensino médio. Aí lá eu fui cada vez mais melhorando e me interessando mais ainda. Interessando principalmente pelas minhas matérias preferidas. Português, matemática, história. Matemática eu fui aprendendo mais. Assim, eu comecei a tomar os remédios. Aí eu comecei a ver um melhoramento ali. Eu tô muito boa no aprendizado na escola, mãe. Eu chegava dizendo, mãe, eu tô ótima aqui na escola, com a minha família também. Eu fui ficando mais calma, não passava mais mal, muito mal, assim. Eu não tinha muita tontura, assim. Também fazia alguns exercícios que me passavam, eu também fazia, assim, fazia caminhada, respiração, e me sentia mais melhor. Assim, com os médicos antigos, eles davam atenção, mas assim, eles faziam o exame lá, eles não conversavam nem nada, só falavam assim, tem que tomar esse remédio, só isso, e mandava para casa. Aí eu cheguei aqui na doutora Glaucia, ela chamou, começou a conversar, e também ela conversou comigo em particular, começou a conversar, perguntava o que eu estava sentindo, perguntava quais os principais sintomas, e eu falava tontura, às vezes eu falo sozinha, dor de cabeça, às vezes desmaio para ir no hospital. Aí ela conversava também com minha mãe, a minha mãe também estava muito abalada com isso tudo. Aí ela conversava mais e ela meio que conversava e sentir mais melhor com ela, sentir conversando com ela e sentindo e conversando e falando ali, botando para fora. Aí com os remédios também eu me senti melhor. Tudo que eu sentia, tontura, essas coisas, não sinto mais, de jeito nenhum. Também ela também falava que para a gente orar muito, porque também era espiritual, para orar muito. Eu sempre ajoelhava na cama com a minha mãe, orava,
meditava para respirar, pra jogar fôlego no cérebro. E eu fazia isso muito. Até hoje eu faço. Ela conversava mais, ela entendia, eu sou tua amiga, vamos conversar, me diga o que tu tá sentindo, me diga o que tu sentiu, o que tu tá sentindo hoje, agora. Ela sempre falava isso e a gente ia conversando, aproximando, eu sempre dizia o que eu tava sentindo na hora e ela sempre ia falando ali, é isso aqui, eu vou te passar tal de medicamento, ou tu faz um chá, ou tu faz uma leve respiração, puxa a respiração, faz uma caminhada, porque ela sempre falava, às vezes nem tudo é remédio. Eu sempre falava isso. Algo que eu fui sentindo gradualmente. Eu fui tomando, aí eu fui sentindo diferença, aí eu parei mais de ficar estressada, a tontura eu não sentia mais. Na hora de correr, eu parava, respirava, puxava o ar bem puxado e respirava e ia de novo. Eu fiz todos os exames de novo, a doutora Gláucia, aí a gente fez o exame, protocolo, tudo certinho, aí ela falou, faz todos os exames e mostra pro teu médico, porque ele falou que eu não tinha cura, eu não podia ser curada, o resto da vida tomando remédio, aquele remédio 500, o resto da vida, ela falou, faz os exames, tudo de novo e mostra pro teu médico. Aí eu mais a minha mãe marquemos os exames, fizemos tudo da cabeça, todos os exames possíveis. E não tinha mais nada. Fui curada, não tinha mais nada, não tinha epilepsia, não tinha falta de oxigênio, mais nada. Tudo certinho. Ele olhou assim, aqui não tem nada. A senhora tá bem, a senhora não precisa fazer exame mais não, tá bem, não precisa de remédio, não precisa de nada, tá bem. Eu comecei obrigada, meu Deus. Sorri assim, obrigada, meu Deus. Ele falou, o que é que tu fez? Aí eu, não, foi a minha doutora que me curou. Ela fez todo o tratamento e hoje eu tô curada. Sobre o que eu penso em ser, eu faço faculdade de Direito hoje. Estou em faculdade de Direito, futuramente eu penso em ser uma advogada. Em nome de Jesus eu vou conseguir. As pessoas, elas me tratam bem normal agora. Comecei a fazer o tratamento, comecei a dar uma reação ali, comecei a ficar melhor e hoje eu estou muito bem na vida. Penso futuramente em ter minha casa própria, ter meu serviço, ir para minha faculdade, futuramente ser uma advogada muito bem, trabalhar com meu pai também, que é um advogado. As pessoas hoje me tratam muito bem, socializo normal, falo com a minha família normal, com meus amigos também, falo tudo normalzinho, certinho. Eu diria para eles nunca desistirem, porque em certo momento eu pensei em desistir, eu pensei, o que adianta? Mas aí eu segui o que Deus estava falando no meu coração, vá para ela, lá você vai ter uma melhora. Eu vim, tive melhora e tenho até hoje, faço a faculdade que eu sempre quis. Eu peço para as pessoas nunca desistirem, peço para elas seguirem em frente, não importa se o sonho está lá em cima ou lá embaixo, não importa se você está começando cedo ou tarde. Vai em frente, se você tem alguma doença, não deixa o seu sonho de lado. Venha na doutora Gláucia, ela vai fazer o tratamento certinho, vai cuidar de você. Tudo que você precisa, você vai sair curado.